Olá, meus irmãos e irmãs, nossa saudação a cada um de vocês. Esperamos que todos estejam aí na paz e no amor de Cristo. Hoje nós queremos meditar sobre o tema Os Caminhos e o Caminho. E nós temos como base para a nossa meditação de hoje o texto de João, capítulo 14, versículo 6. E esse texto nos diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Nós vamos meditar sobre esse tema, sobre esse texto, e nós, antes de iniciarmos então, queremos falar com o nosso Deus em oração. Querido e amado Deus, queremos agradecer imensamente ao Senhor por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua Santa Palavra. Pedimos que a mesma possa fortalecer a cada um de nós em nossa fé que nós temos em Ti como nosso Salvador. Sabemos, bondoso Deus, que pelo mundo afora são tantos os caminhos que nos são oferecidos que nos levam muitas vezes à perdição. E por isso, bondoso Deus, precisamos da Tua sábia orientação. E Tu vens ao nosso encontro através do Teu Santo Evangelho e nos ensinas qual é o caminho verdadeiro, qual é o caminho que pode nos conduzir à nossa salvação. Este caminho é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E nele nós oramos e Te agradecemos por este momento especial. Amém. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, se nós formos pensar um pouco sobre esse tema, os caminhos e o caminho, não é politicamente correto em nossos dias dizer que Jesus é o caminho. De uma forma coerente com o pensamento religioso dos nossos dias, seria dizer então que Jesus é um caminho entre muitos outros caminhos que estão aí à nossa disposição. É uma pergunta que nós fazemos e na qual nós queremos então meditar. Vocês acham que seria ofensivo afirmar a uma pessoa não cristã que Jesus é o caminho? Vocês acham que deveria ser prudente falar com elas desta forma e apontar Jesus como o único caminho? Como dizer a alguém que não é cristão, como dizer a alguém que não crê em Jesus, que Ele é o caminho? Vejam, nós temos aí perguntas que precisam de respostas. Nós temos aí diante de nós questões que nos levam a refletir. Como nós vamos ao encontro do nosso irmão e falamos para ele a respeito de Jesus? Fica claro que Jesus está afirmando ali no nosso texto que Ele é o caminho que leva, ou podemos dizer, que religa o ser humano ao nosso Deus e Pai. E isso envolve muitos aspectos na vida humana, porém, especialmente a segurança terrena e também a segurança futura, ou pensar, enquanto nós estamos aqui, já pensando também na nossa vida eterna, na eternidade, quando todos estaremos juntos com Jesus lá no céu. Nós poderíamos aqui fazer uma reflexão pensando um pouco sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre o caminho. Em alguma viagem de automóvel com a sua família, você já se sentiu inseguro quanto ao caminho que estava seguindo? Especialmente, qual foi a sua sensação quanto a esta situação quando isso ocorre durante a noite? Será que estou no caminho certo? Confesso para vocês que já passei por isso em uma das minhas viagens de férias, chegando no Rio de Janeiro, passando por dentro do Rio de Janeiro e não conhecendo muito bem o caminho a seguir. Felizmente o GPS me conduziu e aí eu pude chegar a sair do estado do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, com uma maior tranquilidade. A respeito desse assunto, nós poderíamos pensar aí alguns versículos bíblicos ou textos
que nos levam a refletir um pouco mais. E um deles é o de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. E aí Provérbios 16, versículo 25, repete estas mesmas palavras do capítulo 14. Há caminhos que parecem certos, mas que podem levar à morte. E aí, falando do GPS novamente, por vezes ele nos confunde. Quantas não foram aí as notícias que nós já ouvimos de pessoas que seguiram o GPS e acabaram parando em lugares completamente estranhos e se viram em perigos. Lá no texto de Mateus 7, versículo 13, é dito também assim: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam ao inferno, e há muitas pessoas que andam por este caminho. A porta estreita, essa parece ser mais difícil de se entrar, enquanto a porta larga está aí escancarada para que nós possamos passar tranquilamente. E quantas não são as pessoas que preferem seguir este caminho e caminham aí a passos largos para a sua destruição, caminham a passos largos para a sua condenação eterna. Meus amados, essas palavras do livro de Provérbios e do próprio Jesus são um alerta importante para todos nós, considerando o pensamento religioso dos nossos dias, segundo o qual cada pessoa é livre para escolher e até para fazer o seu próprio caminho. As pessoas querem decidir que caminho seguir, a quem ou em quem eles vão confiar, em quem ou a quem eles vão seguir enquanto estão aí trilhando o seu caminho em nossos dias. Como disse, muitos querem ser livres para poder fazer as suas escolhas. E quantos são aqueles que escolhem, infelizmente, viver longe de Deus? Por exemplo, em questões de religião, o ser humano não quer se submeter a um caminho pronto. Ele próprio quer fazer o seu caminho, deixando a Deus de lado, deixando aquilo que a palavra de Deus nos orienta de uma forma tão clara, tão pura e tão verdadeira. E esta palavra de Deus nos leva, nos conduz a este caminho verdadeiro, a este caminho que nos conduz à salvação eterna. E de novo nós podemos parar e refletir. Como responderíamos ao pensamento religioso justamente desse século em que nós estamos vivendo, segundo o qual o importante é amar e seguir o exemplo de Jesus? Será que isso basta, meus irmãos e irmãs? Será que isso realmente basta, meus amigos? O importante é amar e seguir o exemplo de Jesus. Muitos são os caminhos, e aqui nós podemos olhar os caminhos humanos. Precisamos primeiramente considerar que, com a desobediência lá de Adão e Eva, os primeiros seres humanos na face da terra, aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, a partir do momento em que eles desobedecem, que caem em pecado, então todos os caminhos para Deus estão fechados. O ser humano causou a sua separação de Deus. O próprio ser humano causou esse fechamento deste caminho que conduz ao nosso Deus eterno. E Deus, o próprio Deus, ele decretou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9, porque você é pó e ao pó voltará. O ser humano, por causa do seu pecado, ele está fadado à morte eterna. O que foi confirmado nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Aquele que vive em pecado tem a sua morte eterna. E ainda lá em Romanos 5, versículo 12, o apóstolo Paulo também diz assim:
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Vejam, Adão e Eva desobedeceram. A partir de Adão e Eva, todas as pessoas já nascem em pecado. E este pecado, ele se estende. Não fica lá, naqueles primeiros seres humanos, somente para eles. Ele chega até os nossos dias. Nós mesmos somos pecadores e devemos admitir isso diante de Deus. E admitindo que nós somos pecadores, nós podemos pedir o perdão a Deus por causa das nossas muitas faltas. E podemos também ter a certeza de que Ele perdoa a cada um de nós. Meus amados, o pecado separa o ser humano do santo e justo Deus nesta vida e na eternidade. Se permanecermos no pecado, vivemos longe de Deus já aqui neste mundo, mas depois também na eternidade, se nós preferirmos seguir o caminho do pecado. E a exigência divina para receber o ser humano novamente é apenas um: sejam santos, porque eu sou santo. Deus quer que nós tenhamos uma vida santificada, uma vida de arrependimento, uma vida em conformidade com aquilo que Ele espera de cada um de nós. Daí nós olhamos o texto de Levíticos, capítulo 11, os versículos 44 e 45, que nos dizem assim: Eu sou o Senhor, dediquem-se a mim, o Deus de vocês, e sejam completamente fiéis a mim, pois eu sou santo. Não fiquem impuros por causa de qualquer animal que se arrasta pelo chão. Eu sou o Senhor, que os trouxe do Egito, a fim de ser o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Por mais que o ser humano se esforce, ele nunca chegará a Deus. Por que isso? Porque todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos, são como folhas secas, e os nossos pecados, como a ventania, nos carrega para longe do nosso Deus. Isso nós podemos ver lá no texto de Isaías, capítulo 64, versículo 6. Existe um teólogo, um escritor, o Gene Edward Bate Jr., e no seu livro Espiritualidade da Cruz, lá nas páginas 20 a 26, ele descreve bem a tentativa do ser humano de chegar a Deus através de três formas diferentes. A primeira dessas formas é através do moralismo, que procura se tornar perfeito na sua conduta. A segunda forma de tentar chegar ou se aproximar de Deus é através da especulação, que procura a perfeição no conhecimento. E a terceira, através do misticismo, ou seja, que procura a perfeição em tornar-se um com Deus. Meus amados, nós, contudo, não podemos aperfeiçoar a nossa conduta, compreender a Deus pela nossa própria razão. Dificilmente alguém vai conseguir isso e tornar-se um com Deus. Nós não podemos por nós mesmos fazer ou chegar a isso. Cristo é aquele que vem e nos leva, nos une, nos religa novamente ao nosso Deus. Ou seja, os caminhos estabelecidos ali pelo ser humano, criados pelo ser humano para chegar a Deus, todos os caminhos estão fechados. Ninguém por si só consegue chegar até o nosso Deus. E eu pergunto novamente a cada um de vocês: que outros caminhos vocês conseguem identificar e que são oferecidos e anunciados em nossos dias como caminhos para chegar a Deus? Vejam, a pergunta vai de encontro com aquilo que eu já havia dito lá mais no início do nosso estudo.
Existem por aí inúmeros caminhos, inúmeras opções que são dadas para nós para dizer que por este ou aquele outro caminho nós podemos nos aproximar, nós podemos nos chegar a Deus. Será que isso é verdade? Que outros caminhos nós conseguimos identificar e que são oferecidos, que são anunciados a nós e que podem nos levar ou fazer chegar a Deus? O caminho é Jesus. O único caminho é Jesus. Esse escritor, ele também aponta para nós, então, esta direção. A questão não é o nosso subir a Deus, mas o descer de Deus até nós. Importante pensar nesse sentido, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos chegar até Deus. E Deus, no seu imenso amor, na sua misericórdia, na sua bondade, e pensando justamente no nosso bem, ou querendo nos ter novamente junto dele, ele vem ao nosso encontro. Esta foi a atitude de Deus após a queda do ser humano. Deus vem e Deus anuncia o Salvador, aquele que seria descendente da mulher, alguém igual a todos os seres humanos. Isso nós vemos ali no texto de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Essa promessa que Deus faz de enviar o Salvador para toda a humanidade. Porém também verdadeiro Deus. Cristo, homem e Deus. Cristo, o verdadeiro Deus que vem ao encontro do ser humano para religar novamente ao Deus eterno e Criador de todas as coisas. O caminho foi indicado imediatamente após a queda do ser humano. E na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo ele descreve a concretização dessa promessa de Deus a cada um de nós, como nós podemos ler lá nesses versículos 4 e 5 do capítulo 4 aos Gálatas, onde ele diz para nós: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Ele vem para libertar a cada um dos seres humanos deste jugo da lei e para trazer de novo para debaixo das mãos amorosas de Deus, para que nós nos tornássemos novamente, então, filhos de Deus. E aqui cabe uma pergunta. Por que Jesus, então, teve que ser verdadeiro Deus? O Redentor tinha que ser verdadeiro Deus para que pudesse, então, expiar a ira de Deus e vencer o pecado, vencer a morte, vencer o diabo em nosso lugar, em nosso favor. Isso nós temos comprovado lá nas palavras do Salmo 49, versículos 7 e 8, que diz assim: mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Ninguém consegue fazer isso, mas o Salvador Jesus, ele faz isso, ele nos resgata, porque ele tem a sua divindade, ele é verdadeiramente Deus. Exatamente por isso, cristianismo não é só amar e seguir o exemplo de Jesus, como nós vimos no início do nosso estudo de hoje. Cristianismo não é só amar e seguir o exemplo de Jesus. É muito mais. É confiar naquele que venceu o diabo, o pecado, a morte em lugar de todas as pessoas, para resgatar a todas as pessoas, para trazer novamente de volta o ser humano a este convívio íntimo e amoroso com Deus. Meus amados, nós podemos aqui olhar ainda outros versículos bíblicos falando a respeito desse assunto de Jesus, o caminho do perdão e da salvação. E um deles é o de 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, onde é dito assim:
pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Outro texto bíblico é o de Hebreus 9, versículo 15, que também é dito assim: portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. E 1 Pedro 2,24 é outro texto interessante. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Ou seja, Jesus leva sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos pecados e morre em nosso lugar para nos libertar do pecado, para nos salvar, para tirar de sobre nós toda a culpa que nós temos. E 1 João 2, versículos 1 e 2, meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Meus amados, lá na introdução, no início do nosso estudo, eu fiz uma pergunta. Como dizer a alguém que não crê em Jesus que Ele é o caminho? Aí está a parte prática, bem como o desafio constante que a igreja tem. Nós não podemos convencer ninguém de que Jesus Cristo é o caminho. Também não podemos obrigar ninguém a reconhecê-lo como sendo o caminho. Contudo, meus amados, nós podemos nos colocar em igualdade de condição com todas as pessoas. E aí nós dizemos e admitimos que todos nós também somos igualmente pecadores. E aí, nos colocando em igualdade de condição, nós podemos testemunhar que Deus nos revelou a Jesus Cristo, aquele que disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós confiamos nesse Jesus e nós sabemos que somente por meio dele nós podemos alcançar a vida eterna, somente por meio dele nós podemos ter a nossa salvação. Qual caminho você quer seguir? O caminho estreito, cheio de dificuldades, ou o caminho largo, cheio de opções, que está aí sendo oferecido a cada dia a você? Cuide qual caminho você quer seguir, pois somente um pode te levar à salvação, à vida eterna. Creia em Jesus você também, e certamente, seguindo o caminho de Jesus, terás a tua salvação. Meus amados, para encerrarmos esse nosso momento, nós queremos também ainda falar com o nosso Deus em oração. Gracioso Deus e Pai, nós te agradecemos porque revelaste o Salvador Jesus a cada um de nós, porque colocaste Ele como sendo o nosso caminho. Através da Tua Palavra, nós conhecemos a Jesus. Nós fomos religados novamente a Ti, primeiramente quando nós fomos batizados, e ali recebemos o Teu Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que nós pedimos
para que nos preserve no caminho, através desta mesma palavra que nós ouvimos com frequência, na mesma palavra que nós meditamos diariamente para ouvir de Ti a Tua orientação. O mesmo Espírito Santo que nos desperta a estarmos participantes também no sacramento da ceia, para ali nos fortalecermos ainda mais nesta fé em Ti como nosso Salvador. Também pedimos que nos uses, que capacites a cada um de nós, para que através do nosso testemunho cristão, nós possamos mostrar o caminho para todas as outras pessoas, o caminho Jesus. Abençoa igualmente o ensino da pregação da Tua palavra em todo o mundo. Olha com bondade e misericórdia para aqueles que estão enfermos, necessitados, para aqueles que estão em tratamento médico ou em recuperação, para aqueles que estão passando por necessidades aos montes. Estejas ali ao lado dessas pessoas, as amparando, guardando e fortalecendo na fé em Jesus, o caminho que leva à vida eterna. Amém. Meus amados, queremos agradecer a todos vocês pela atenção que dispensaram a nós neste momento, nesses breves momentos, para podermos ouvir aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Queremos desejar a todos as mais ricas bênçãos de Deus e assim podemos nos despedir na graça e no amor do nosso Salvador Jesus Cristo, o caminho, o único caminho que nos leva à vida eterna. Amém.